Oiê, vamos ver se agora vai. Tá melhor? Não. Tá melhor, tá bem melhor. Ufa. E aí, Oi, gratidão. gente, boa noite para todo mundo que já entrou, para você também. Seja bem-vinda, amor. Gratidão por aceitar o convite de vir conversar um pouco com a gente, trazer um pouco. Imagina. Seja bem-vinda. E para quem não conhece, essa é a doutora Laísa. Ela estuda medicina Prazer. e faz acupuntura e alimentação natural, correto? Certinho, isso mesmo. Da Campos. A gente se conheceu aqui pela internet mesmo. Uhum. E vimos que temos bastante coisas em comuns. Então, por que não nos juntarmos para trazer conhecimento, né? Isso, para muito mais pessoas, quanto mais a gente conseguir possível. Boa, muito bom. Participei de um podcast que ela faz, gente. Ela tem um podcast no Spotify que chama VetCast. Para quem Foi tiver curiosidade, vá lá escutar que tem vários episódios assim sobre tudo. É um pouquinho de tudo. Ainda estamos em construção, mas já tem bastante coisa. Tem mesmo. E são assuntos bem legais, tipo reiki. Eu consigo comentar aqui? Ai, oi. Manda oi. Ah, dá para eu responder, né? Já que eu tô Tá, ouvindo. Ô, Priscila, eu separei algumas perguntas que me mandaram, mas a gente pode ir falando assim e deixar as perguntas para o final, não sei o que for melhor. Ou se vocês que forem entrando tiverem perguntas também, pode deixar, que aí a gente vai respondendo. exato. Eu fiz um pouco um roteirinho para a gente ir seguindo, meio começar bem de quem não sabe alimentação natural. Mas acho que a gente vai despertando em cima desse programa orgânico, assim, a gente vai respondendo conforme não sair assim, né? Tipo, É, o rumo, mas a gente vai respondendo com calma. tá bom. Então, eu vou começar pelo básico, básico. Tipo, quando eu falo alimentação natural, até pra mim, viu? Não sou bem leiga nesse assunto e tô adorando agora a gente ter esse contato, ter você pra indicar. E aí, quando eu falo alimentação natural, natural, mas o que é um natural, né? O que é essa alimentação natural? Então, a alimentação, esse nome, né, ficou conhecido por ser uma dieta fresca, né, minimamente processada. Então, o único processo que ela sofre é, de repente, se for uma dieta cozida, ela passa pelo processo de cozimento e depois ela pode ser congelada, né? Então, ela não tem todos os processos de ter aditivos, palatabilizantes, conservantes, né? Então, por isso a gente considera uma alimentação mais natural, né? Então, ela ficou conhecida assim, mas, assim, existem muitas dietas hoje que são muito mais parecidas com o que o animal teria na natureza, né? Então, essas são mais próximas ainda do natural, né? Mas a gente pode chamar de dieta caseira, comida caseira, também, né? Tem todos esses nomes que a gente pode chamar, né? Então, é muito importante que essa dieta seja suplementada, né? Isso é uma dúvida de todo mundo. O que, que é uma dieta, o que, que é uma alimentação, a gente precisa falar o que, que ela não é também, né? Que ela não é um resto de comida que a gente vai comer um pouco, tirar do prato, dar para o cachorro, ou de repente oferecer a nossa, preparar para você e para o cachorro junto, né? Não é isso. É uma dieta personalizada e específica para cada animal, né? Então é muito comum também as pessoas me perguntarem quanto de comida eu posso dar para o meu cachorro de 4 quilos. Só que eu não sei. Então, às vezes parece até que eu sou chata, que eu não quero falar, mas é assim, né? Na verdade, eu não sei. De verdade, a gente precisa entender sobre o histórico desse animal, se ele tem alguma doença, para a gente poder tratar também através da alimentação. As quantidades mudam também, né? Se é um cão mais ativo, se é um cachorro de pequeno porte, né? Isso varia também bastante. Eu atendo um husky, que ele é um husky, né? Um cachorro de grande porte, e ele come 450 gramas, é bem pouco, assim, né? Para um cachorro grande.
Já a minha cachorra, ela tem 20 quilos e ela come 1 quilo e pouquinho de comida. Então, tem essas diferenças também, dependendo do nível de atividade de cada animal, né? Então, varia bastante. Então, essa é uma dúvida bem frequente, mas que é difícil dar uma resposta certeira, sem conhecer. Específico. Não tem. Uhum. Travou. Voltou. Vem. Tô vendo. Tá bom agora. Massa. Massa. Mas então, você falou na alimentação natural, né? Mais específico. Mas aí vem a dúvida. Essa alimentação natural, ela é cru e cozida. Eu tenho dois tipos de alimentação natural, então. Tem, na verdade, mais de 3 tipos, né? Tem a dieta cozida, né? Que é uma que é muito mais praticada pelas pessoas terem mais, assim, mais similaridade, né? A pessoa faz nós humanos consumimos muito mais a comida cozida, né? Do que crua. Uhum. Então, acaba criando similaridade, então fica muito mais fácil para alguns tutores prepararem ela. Mas tem também outras modalidades, né? A dieta crua sem ossos e a dieta crua com ossos, né? Aqui no Brasil ainda é um pouco de tabu esse negócio de carne crua, né? Muitas pessoas têm ainda um certo preconceito, mas é uma coisa que a gente tenta desconstruir, mostrando também os benefícios, né? Que ela sim é possível, que nos outros países já acontece há muito tempo, né? Então, tá vindo para cá agora aos pouquinhos, então é normal ter esses certos tabus, mas a gente vai tentando contornar, né? Mostrando o que é o certo, o que é o errado, o modo de preparo de cada uma, né? As particularidades, os cuidados que a gente precisa ter, né? Que também não é só você comprar uma carne crua e colocar no pratinho do seu cachorro. A gente precisa congelar essa carne antes, né? Preparar ela antes dela ser oferecida. Então, e a mesma coisa com os ossos, né? Os ossos, de forma alguma, a gente pode oferecer ossos cozidos, né? Então, como a gente comentou ali, uma alimentação natural seria mais próxima do que o animal teria na natureza. Então, ele ia caçar, ele ia pegar uma presa e ele ia comer, né? De repente, um coelho, sei lá, qualquer animal, ele inteiro, né? Ele ia consumir as vísceras, os ossos, o sangue, né? Então, esse animal abatido seria cru e fresco, né? Então, se a gente cozinha esses ossos, né, a gente altera completamente a estrutura, né? O animal não vai conseguir digerir, né? Então a gente acaba tendo muito problema com o osso cozido. Né? E também com os ossos crus, tem também cada tamanho que a gente pode oferecer para cada animal. Tem esses cuidados também. Para um animal pequeno, né, a gente pode oferecer o pescoço, o pé, né, que são mais flexíveis, são menores. Para um cachorro maior, a gente pode oferecer a coxa, a asa, né, o dorso de codorna, por exemplo. Então, tem também esses cuidados de acordo com o porte, né, do animal. Entendi. Então, cada caso é um caso, né? É Cada isso que você caso é falou. um caso, né? A gente vai Basicamente isso. ter, né? Tá. Então, você já falou, era meio que uma pergunta. Por exemplo, eu tô aqui agora, me vem um insight e eu falo, bom, quero que meus animais agora se alimentem de alimentação natural. Uhum. E aí eu tenho 5 animais. Cada um dos animais, você vai estudar cada caso. Pode fazer pergunta sim, gente. Tá aberto para perguntas. Gente, podem colocar ou na caixinha ou só escrever aqui nos comentários mesmo. Mas então, continuando. Eu vou, então, tenho 5 animais, falo, ó, quero mudar para alimentação natural. E aí, o que eu faço? Qual que é a sua indicação para mim nesse momento? Olha, assim, existem hoje muita coisa na internet, né? Então a gente pode se aprofundar e ler bastante, comprar livros, artigos, cursos, né? E a gente tentar entender mais, né? O que é tudo que o animal precisa na questão de suplementação, dos macronutrientes, né? E fazer isso de forma caseira, né? Vamos dizer assim. Mas você também pode contar com a ajuda de um profissional que vai calcular tudo, vai te falar o que pode, o que não pode, inclusive as porções, né? A quantidade para cada animal. Então, se você tem 5 animais, pode ser que a dieta de um seja completamente diferente de outro.
né? Agora, hoje em dia existem muitos animais que são sensíveis, que são intolerantes a certos alimentos, né? Então, pode ser que um aceite uma proteína super bem e outro não, que ele pode se coçar, ele pode ter vômito, diarreia, pode não digerir muito bem, algum alimento pode sair inteirinho nas fezes, a gente sabe que ele não está sendo absorvido, né? Então vai ser coisas que a gente vai precisar mexer. Então, inclusive, quando os meus pacientes têm um acompanhamento de 3 meses, porque assim, pode acontecer muita coisa, né? Quando a gente altera a dieta. A gente precisa preparar esse intestino desse animal que, por exemplo, comeu ração a vida inteira, a gente vai trocar para alimentação natural de uma hora para outra e vai ficar tudo bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Tem animais que ficam bem, né? A gente muda de uma hora para outra e dá certo. E tem alguns que não, que leva tempo, né? Para a gente construir essa microbiota de novo, né? E mostrar para ela que tem alimentos novos chegando ali, que o modo de digestão vai ser diferente, né? Então a gente pode até associar probióticos na fase de transição para ajudar, né? Para ser um pouco mais rápida. Mas a troca abrupta é um pouco perigosa por esses motivos, né? Existem animais que podem ter gastroenterites sérias, né? Com só um alimento diferente. Então, por isso que a gente precisa ter todos esses cuidados, né? Então, e, né, voltando no assunto dos animais, né? Cada um pode ter uma composição da dieta completamente diferente e as quantidades também, e a suplementação também, né? Tem tudo isso. É isso, né? Realmente um caso. Falar, eu costumo dar para o meu cozinhar cada carne ou fígado. Ele se dá muito bem. Bom, peraí, Fê, um minuto. Tá. Casacas, cascas, será? Então, eu li direto cascas. Bom, mas Olha, continuando. tem algumas cascas que a gente pode oferecer, né? Mas tem alguns alimentos que a gente precisa tirar, né? Alguns carboidratos, tubérculos, principalmente, né? São alguns que a gente precisa tirar. E por que não oferecer o legume inteiro e não só a casca, né? A casca tem bastante nutrientes também, mas o legume, né, o vegetal, ele também concentra bastante fibras, antioxidantes, né? Então pode oferecer não só a casca, mas o alimento também inteiro. Boa. E Acho que tinha mais uma pergunta, peraí. tem Gente, mais uma? vocês que já entraram, se vocês quiserem, puderem compartilhar ali no balãozinho com os amigos de vocês, para mais pessoas entrarem. Acho que não, acho que Ah, parece não, que eu vi alguma coisa de aqui mamão. Ah, vi ali, ó, mamão. Pode sim, pode sim. pode. Algumas frutas assim mais comuns que você autoriza, entre aspas. A banana, tem muitos animais que gostam muito de banana, né? Então é uma bem fácil de achar. Muitas pessoas já têm em casa, né? Fazem o uso dessa fruta. Maçã, mamão, né? Mamão para a parte intestinal é bem legal. A banana a gente pode utilizar para casos de constipação, então animais que não estejam defecando de forma normal, né? Que tenham o intestino preso, a gente pode usar a banana, ajuda bastante nesses casos. Morango também, a gente pode oferecer cranberry, amora, os mirtilos, né? São todos fontes antioxidantes. É bem legal a gente usar cranberry para cães que tenham cistite recorrente, né? Que a gente vai proteger ali a parte urinária também, principalmente questão de pH urinário, né? Para não ter a proliferação de bactérias que vai levar a uma infecção urinária, por exemplo. Então, são todos alimentos que antioxidantes que ajudam bastante nessa questão. Mas fora isso, tem o kiwi também, bem legal da gente oferecer. Que mais? Abacaxi. Abacaxi a gente pode oferecer para cães que comem fezes, né, que fazem coprofagia. A gente Ai, que pode legal. oferecer não só o abacaxi, mas o mamão também. É bem legal por conta da papaina, né? O mamão papaya. Eu acho que é isso. O que a gente não pode oferecer é a uva, a todos os tipos, né? Não só a uva roxa, a verde, mas a uva passa também, a carambola
e cebola e cebolinha, né? São os que são os proibidões. Chocolate também, né? De modo geral, as frituras, né? Não é legal nem pra gente, imagina pro cachorro. Os ossos cozidos, né? Igual a gente comentou. Para aqui, ó. Leite. Não pode tubérculo. Deixa eu ver. A casca, né? A maioria das cascas do tubérculo, que é o caso da batata inglesa, da mandioca, do inhame, né? Esses alimentos a gente precisa tirar a casca. Mas do tubérculo a gente pode oferecer e sempre cozido, tá? O tubérculo, por mais que assim, uma cenoura, uma beterraba, a gente possa triturar e oferecer cru, os tubérculos obrigatoriamente a gente precisa cozinhar, porque eles não digerem, né? Então, se a gente vai fazer uma dieta crua sem ossos, a gente tem a porção de carboidratos também e eles devem ser cozidos, tá? Por mais que as carnes sejam cruas e os vegetais sejam crus, os tubérculos vão precisar ser cozidos. Entendi. Tá. Perguntaram se o cachorro foi projetado para comer outro ser vivo. Ele, na verdade, assim, os cães evoluíram, né, dos lobos. Eles, hoje em dia, eles compartilham ainda 99% do DNA, é a mesma coisa, né, dos ancestrais. E esses foram hábitos que vieram, né, de muitos milhões não, mas 1000 anos atrás, né, muitos anos atrás. Então, eles já foram, assim, anatomicamente, fisiologicamente, adaptados a levarem esse estilo de vida mais carnívoro, né? Por isso que é muito perigoso a gente passar um animal para uma dieta vegana, por exemplo. Né? Eles absorvem muito mais as proteínas de origem animal. Tem todos os aminoácidos que eles precisam, a digestão eles já estão preparados para isso. Então, é possível que a gente ofereça vegetais, frutas, carboidratos, mas a gente não pode poupar da proteína animal, né? Porque é uma coisa ancestral, né? E eles nasceram para isso. Então, é um pouco perigoso a gente restringir assim. Entendi. É uma ser humano, né? Essa, tudo você, mas não querer colocar o animal nesse momento de escolha sua, né? Acho que a gente Então, por mais que assim, muitos tutores hoje são veganos, são vegetarianos, mas muitos entendem a necessidade do animal comer a proteína de origem animal, né? E isso não é muito assim uma escolha que a gente tenha que fazer, né? A gente só precisa respeitar a espécie deles, né? Eles são caninos, gatos, né? Obrigatoriamente carnívoros. Então, se a gente, né, a gente tenta tirar isso, mudar esse estilo de vida deles, que já vem com eles há muito tempo, na minha opinião, é um desrespeito à espécie, né? Porque ele não vai prosperar da forma que um animal bem alimentado, da forma que deveria, prosperaria, né? A alimentação é o combustível para ele, né? Então, se ele não tiver muito bem nutrido, muito bem alimentado, ele vai ter problema também em algum momento ali, a conta pesa. exatamente isso que eu ia falar, né? Eu acho que é importante ressaltar essa parte da suplementação que você falou, porque as pessoas elas acham que arroz, batata e, sei lá, um frango é uma alimentação natural. Não dar daqui a um mês, né? Um ano, vai ser mais pra frente, né? As falhas, né, são a longo prazo. Então, muitas vezes, assim, vou usar como exemplo um cachorro obeso. A gente oferece todo dia um pedacinho de alguma coisa, de um pão, de uma pizza, de um bolo. E aí, em algum momento, né, vai sobrecarregando aos pouquinhos, em algum momento esse animal vai estar obeso. Então, muitas vezes a gente não pensa, e é inconsciente, né, oferecer um pedacinho de qualquer coisa que está comendo, mas para muitos animais esse pouquinho é muito, né, principalmente cães pequenos. Então, aí quando ele tem algum problema, assim, ele levou a obesidade. A obesidade pode levar a problemas locomotores, né? Sobrecarregar as articulações. Ele pode ter diabetes e muitas vezes não relaciona isso com a alimentação dele que já estava errada há muito tempo, né? Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção em tudo, né? Que diariamente a gente vai oferecer para esse animal.
Porque, assim, não vai acontecer de uma hora para outra, mas em algum momento pode acontecer e pode ser irreversível, né? Então, é bom a gente já ir cuidando aos pouquinhos, né, diariamente, de tudo que a gente está oferecendo para o cão, para o gato Exato. também. E também me fizeram uma pergunta que é legal. Existe de fato ação natural? E se sim, ela é confiável? Existem algumas que se dizem mais naturais na questão, assim, de ingredientes mais frescos, né? De usarem carnes mais frescas, ser livre de transgênicos, né? Então, muitas pessoas falam, olha, eu não tenho condição de dar uma alimentação natural para o meu cachorro agora. Então, eu não indico, geralmente não indico ração, né? Mas eu peço para escolher dentro dessas possibilidades, né? Com mais fonte proteica possível, né? Porque muitas têm muito mais carboidrato do que proteína. Então é bom a gente ver os ingredientes, né? Ver o que de fato tem ali, ver o que são ingredientes de qualidade, sem transgênicos, né? Com o mínimo possível de conservantes. Então, isso ela vai se tornando um pouquinho mais natural, né? Dessa forma. Entendi. Existem também vegetarianas, veganas, mas essa não é a minha indicação de forma alguma. Entendi. Tá, mas essas as veganas, elas comem vegetais, é isso, né? As fontes de proteína são vegetais, na maioria dos casos, né? Soja, milho. Entendi. E também, a gente estava falando sobre isso, passei e ficou uma questão na cabeça. Se hoje também, voltando lá no história dos animais, se eu falar para você, que quero dar uma alimentação natural, qual a indicação que me dá? De repente fazer um exame, checar antes de começar, ou Deu uma não? travadinha, mas acho que eu entendi. Assim, ó, sobre os exames, né? Não necessariamente a gente precisa fazer muitos exames específicos para trocar alimentação, né? A não ser que esse animal tenha algum problema de saúde que a gente vai ter que voltar essa dieta para essa questão, né? Mais terapêutica. Porque assim, quando a gente vai introduzir uma ração, a gente vai no mercado, compra, depois vai, troca, compra outra e nunca faz exame. Né? Então, o animal, as pessoas muitas vezes não são nem orientadas a qual ração comprar. Ela vai escolhe pela embalagem, pelo preço, né? Vê o que está acessível ali no mercado e compra. Então, é possível as pessoas também fazerem essa troca, sim, com a alimentação natural, porque já existem empresas que fornecem, né, alimentação já balanceada, né, completinha, congelada. E muitos pet shops já têm freezers, né, de empresas que fornecem. Então, né, muitas pessoas podem facilmente comprar essa alimentação e introduzir da forma que ela trocaria facilmente de ração, né? Mas um check-up sempre é bom, né, para a gente saber exatamente que ponto a gente vai precisar ali, se a gente precisar tratar, né? Principalmente se for uma dieta terapêutica. Se a pessoa vier para mim e fala que o animal tosse muito, que ele desmaia, ele tem cansaço fácil, que alguma coisa que já me leve a pensar em uma doença cardíaca. Uhum. E eu já vou solicitar exames específicos para isso, né? Para a gente voltar a dieta para essa questão, né? Ou se é um animal renal, né? Que tem vômito frequente, não sabe por que, a gente vai investigar, ver se, né? Se é por uma ureia alta, uma creatinina que está levando ele a um vômito frequente, né? Se ele está com intoxicação, por exemplo, ou não sei, tem vários casos, né? Mas se assim, no histórico, eu já vou colher, já vou conversar, já algumas coisas me levem a pensar que esse animal tem algum problema, aí os exames são super necessários. Entendi. E aí, então, eu agora vem uma questão de uma alimentação terapêutica, né? Sabe? Terapêutica, no caso, é exatamente isso. Ela vai impactar da patologia da doença que o animal está apresentando com a alimentação. Em relação a isso, eu te pergunto quais são as indicações, por exemplo, ou não necessariamente específicas, mas mais indicadas, inseridas numa alimentação natural para o bem do animal, entende? Sim. Sim, entendi. Tá dando umas travadas aqui, mas eu tô conseguindo entender. Bom.
Se existe. Peraí, deixa eu recapitular. Se para alguma doença específica a alimentação natural seja ainda mais benéfica. Isso? Isso. Peraí, deixa eu ver. Meu som tá travando pro pessoal também? É, Fala, gente, por favor, tá travando? eles mandaram que tá. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Bem, tá. Eu acho que é a minha internet, mas se travar, se não der pra ouvir, vocês me avisem. Tá travando, tá todo mundo falando que tá travando. Oxe. O meu também? Porque para mim eu Eu não acho tô travando. que Mas dá esses dias. para continuar ou vocês acham que é É, melhor a gente, sei lá, sair e voltar? é só o meu mesmo. Ah, então acho que dá pra gente continuar, que aí eu consigo pegar assim o que você fala e aí eu vou falando. É isso. Então vamos indo assim. Qualquer coisa eu tento mudar a internet aqui, mas eu acho que não vai estar tão. Vai estar pior. Mas vamos lá. Então, é Tá, isso que eu então pergunto. vamos lá. As doenças mais indicadas para produção natural, porque não é falado, né? Os veterinários eles são até contra a alimentação natural, né? Não, porque coisas, eu já vi vários pensamentos aí, Eu caso, acho mas que muito, assim, dos veterinários clínicos gerais, por exemplo, ter um pouco de medo, de receio, pode ser que eles não conheçam muito bem de realmente o que de fato é e tenham muito medo dos tutores fazerem de forma errada, né? Então, como a gente comentou, não é resto de comida, tem todos os cuidados, tem o congelamento, tem suplementação. Então, acho que fica muito na cabeça dos clínicos que os tutores já vão fazer errado. Então, às vezes nem indica, né? Porque assim, a gente sabe que por mais que uma ração seja mediana, ela é suplementada, ela é completa, né? Ela atende os níveis mínimos, né? Que às vezes não é o ideal para o seu animal, né? Mas mesmo assim ela é balanceada. Então, acredito que por isso que ainda seja um pouco mais de tabu. A gente não é também levado para a faculdade, né? Então, na faculdade a gente não tem acesso a esse tipo de alimentação, então muitas vezes as pessoas já se formam e não sabem nem o que é isso. Então acaba ficando assim, né? Com essa falta de conhecimento e acaba não indicando. Mas ela pode ser sim super aliada para várias doenças, né? Então, principalmente doenças urinárias, animais que tenham infecção de urina com frequência, né? Cistites que vai e volta. Então, a alimentação natural, por ser muito mais úmida, né? 70% de umidade, a ração tem 10, né? Então, ela vai hidratar muito mais esse animal, né? Então, e tem alguns animais que não bebem água do jeito que deveriam, né? Então, pela alimentação já ser mais úmida, ele já vai estar se hidratando ali também constantemente, principalmente gato, né? Gato a gente sabe que é bem complicado. Então, alimentação para gato também é possível, né? Alimentação natural. Eles são seletivos, né? A gente precisa fazer a transição muito mais gradativa, mas é super possível e eles se beneficiam muito. A gente também sabe que gato tem muito problema renal, né? Muitos gatos vivem muitos anos, mas tem problema renal e acabam se beneficiando também pela dieta ser mais úmida. entendi. Falaram aqui. Acho que tem Mas umas perguntas lá para cima, deixa eu ver aqui. Por que não pode tubérculos? Esse a gente respondeu. A quantidade ideal de banana. A banana é um petisco, né? Os petiscos a gente sempre segue 10% do total diário. Então, se esse animal come 100 gramas, ele pode ganhar 10 gramas de petisco. Tá? Isso para todas as outras quantidades. perfeito essa Para todas as resposta. outras alimentações. O ideal é Quem fezes escuras na N cozida, o que significa se estiverem claras. Quando a dieta é crua com ossos e esse animal faz as fezes mais clarinhas, a gente sabe que ele está recebendo ossos demais,
né? Então, o cocô mais branquinho são o cálcio, né, dos ossos saindo de forma muito mais do que deveria. Então, a gente sabe que precisa diminuir um pouquinho a ingestão de ossos. Mas na cozida, as fezes claras, assim, não são muito comuns, tá? É o amarronzado normal. E lá, me fala uma coisa, deixa eu te perguntar assim, quais são os benefícios de uma alimentação natural para um animal? O que traz de bom para ele? A palatabilidade, né? Existem muitos animais que são seletivos também, que assim, os tutores já trocaram muitas vezes de rações, várias marcas, e os cães não se adaptam, e quando oferece a comida, ele vai comer na hora, ele tem um super apetite, né? Então, é, isso é um ponto muito positivo, né? E assim, assim, eu já fui na nutricionista, não sei se você já foi, mas a maioria delas falam, você precisa de um prato colorido, variado, né, para ter acesso a vários nutrientes. E é a mesma coisa para eles, né? A gente precisa colocar cor também no pratinho. Então, como eu trabalho também com a dieta chinesa, né, isso ainda é mais relevante, porque assim, cada cor tem o seu elemento, né, que vai nutrir. Então, a gente precisa colocar um pouquinho de cada um para ter essa dieta bem equilibrada, né? Então, tem como a gente tratar doenças também através da alimentação, é um ponto positivo também. Muitos animais, por mais que tenham doenças crônicas que não sejam curáveis, pode ter uma resposta, uma qualidade de vida muito mais com uma alimentação boa, né? Ela ser mais úmida também é um ponto muito positivo. Muitos animais diminuem assim a ingestão de água por ela ser mais úmida, então é muito normal o animal beber menos água, né, quando troca alimentação. As fezes muitas vezes também ficam em menores quantidades, né, por ela ser mais absorvida também. Então, os nutrientes o intestino precisa, né, para prosperar, vai ser muito mais absorvido e as fezes vão ser em menores quantidades. Acho que esses são os principais. Entendi. Perguntaram qual que é a sua opinião com óleo de coco. Eu gosto muito de usar, não só para alimentação, mas para limpeza de ouvidos, hidratação das patinhas, né? Tem gente que reclama que o animal está com a pata muito áspera, e pula e machuca as pessoas, então o óleo de coco hidrata bastante. E é super natural a gente utilizar para fazer a limpeza de ouvidos também, gosto de usar. Para fazer a limpeza dos dentes, né? A gente pode pegar uma gaze, passar um óleo de coco e escovar também, então tem vários benefícios. Aqui fizeram o Alexandre, veterinário. Rações comerciais para adultos normalmente são indicadas a serem oferecidas mediante a uma X em relação ao peso do animal, né? Fracionada em 2 vezes ao dia. No caso de uma dieta natural, há uma diferença na quantidade de refeições a serem oferecidas durante 24 horas? Assim, sempre tem a quantidade diária, né? Eu deixo para os tutores a quantidade diária que esse animal vai precisar. Então, tem muitos animais que já são adaptados a comerem uma vez por dia e tá tudo bem. Mas tem animais que comem uma vez por dia e tem vômito, aquele vômito amarelado, sabe? Vômito bilioso, pelo jejum prolongado. Então, a gente sabe que para ele não vai ser legal a gente oferecer fazer esse tempo tão grande de jejum, né? Mas tem outros que ficam super bem. Então, isso é muito individual também. Tem animais que comem 2 vezes ao dia, tem animais que comem 3 vezes ao dia, animais com gastrite, né? Então, a gente também não pode deixar essa janela de jejum muito aberta. Então, aí é legal fazer em menores quantidades, né? Pegar essa quantidade diária, fraciona e oferece mais vezes ao dia. Animais que estão em um processo de perda de peso também, né? Que às vezes a gente diminui a quantidade de comida e ele, de repente, ele não se sente saciado, a gente também pode oferecer mais vezes ao dia, né? Para dar uma enganada ali, né? Para ele comer, né? Às vezes não é nem a fome, mas o ato de comer, né? Que ele quer muito, ou pela comida ser muito palatável, ele quer comer toda hora.
Então a gente precisa também tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes, por ser muito boa, ele tem bastante apetite, a gente vai oferecendo e também pode ser perigoso. Né? Mas no caso nessa questão de porcionamento, é bem individual. Tem alguns que ficam bem comendo uma vez, tem alguns que não, que a gente precisa oferecer 2 ou 3 vezes, né? Então vai variando também. Entendi. Então, Flor, quer trazer? Questões que mandaram, acho que pode ir trazendo. A gente já. Ah, eu tenho aqui as que eu anotei. É, boa. Qual o nome da suplementação? Então, a suplementação também varia, né? Tem alguns suplementos comerciais já que a gente acha, o NutroPlus, Food Dog, o Complete Balance, são alguns que vieram agora na minha cabeça, tem Aminomix também. Então, assim, também é individual. Tem alguns animais que a gente introduz um suplemento comercial, eles também não se adaptam, né? Então a gente precisa fazer uma fórmula caseira ou manipulada, né? Que também é possível. Então, assim, pode ser que muitas vezes se você procurar na internet, você vai se dar de cara mais com o Food Dog, que é o mais comum. Mas ele também é uma linha bem completa. Então tem o sênior, tem para filhote, tem manutenção, tem minerais, o básico. Então, também varia, né? Animais que têm estômago sensível, que sejam mais sensíveis, a gente usa a fórmula mais básica. Então, tem essas variações também. Entendi. Você falou aí, uma das minhas perguntas é, filhote, dá para introduzir alimentação natural? Dá sim, assim, da mesma forma que o animal faz o desmame, começa uma ração seca, né? Ele pode fazer o desmame e começar uma alimentação natural, é possível. Inclusive, eu atendi a Renata. Gente, ela é uma fofa. Ela passou comigo antes do cachorro chegar para ela. Ela já tinha comprado, viu? Ele ia ser entregue para ela e antes disso ela já entrou em contato comigo para já introduzir a comida para ele, assim, para fazer o manejo certinho, sabe? Eu achei bem bonito assim da parte dela toda essa preocupação, todo esse cuidado antes mesmo dele chegar. Demais isso mesmo. Isso é muito bom. E Mas, agora ele tá comendo a comidinha super, uma belezinha. e aí você faz a então, Sim, tal. só que aí como os filhotes ganham peso muito rápido, né? Assim, de um dia para o outro já vai aumentando. Uma semana para outra já muda bastante coisa. Então a gente precisa ficar também adaptando as quantidades, a suplementação, né? De semana a semana, cada 15 dias, né? Porque eles ganham bastante peso. Entendi. Ó, tu já... Ah, e perguntaram quais alimentos cão com doença renal não pode comer. Pode até ter relação com o Cushing também. Assim, no geral, animais com problema renal precisam ter um cuidado a mais com alimentos ricos em fósforo, né? Porque eles não excretam da forma ideal, né? Por estar com essa insuficiência. Então, a gente precisa ver, né, quais alimentos são mais ricos em fósforo. As vísceras, no geral, têm um pouco a mais. O frango também, o arroz integral, né? Por mais que para muitos animais seja uma opção para os animais renais, a gente não pode utilizar. Então, são alguns, assim. Mais ou menos esses, os mais comuns. E da síndrome de Cushing dá para... Da síndrome de Cushing, a gente precisa avaliar bastante a questão geral desse animal, né? Como que ele tá, se ele já está fazendo um acompanhamento com endócrino, né? Muitos animais precisam fazer o uso de medicamento contínuo, então a gente vai adaptando também conforme a condição clínica desse animal. Então, Entendi. animais que têm algum probleminha de saúde, é sempre bom a gente trabalhar em conjunto, né? Se o animal é diabético, ele precisa passar com o endócrino e depois a gente faz uma dieta também, ou já faz uma dieta, passa com o endócrino, para ter esse trabalho em conjunto mesmo, para não ficar nenhuma falha, né, de algum lado ou não. Porque assim, a dieta, por mais que ela traga ótima qualidade de vida, para muitas doenças a gente não vai curar, a gente vai melhorar a resposta, né, às doenças, aos tratamentos, mas ela vai precisar também, né, ser aliada a um clínico geral, de repente, né. E agora
sumiu, tava com alguma coisa aqui na cabeça para falar disso também. Mas é isso. Ah, lembrei. Cães atópicos, né? Que a gente sabe que a atopia não tem cura, né? Então é muito legal a gente associar também a dieta para controlar, né, as coceiras, as inflamações, né, do animal, mas também ter um acompanhamento dermatológico ou de repente até o reiki, né, super benéfico para animais atópicos. Então, é muito bom a gente trabalhar em conjunto, né? Cada um com sua especialidade, oferecendo o melhor que cada um pode, né, por esse animal. Boa. Vai ficar salva essa live, sim. Podem ficar tranquilos. Ah, e me perguntaram também aqui, tá anotado, se tinha Boa. problema variar os ingredientes, né? Então, assim, tem animais que a gente faz a troca de alguns ingredientes e ele pode sentir. Então, é bom a gente variar o cardápio com gradativamente. Né? Então, tem alguns que a gente varia bastante, não acontece nada, mas animais, principalmente com cardápio fechado, né? Quando a gente está tratando alguma coisa, a gente não pode trocar de forma abrupta. Mas, no geral, cardápios abertos, né, animais saudáveis, a gente pode e deve variar bastante, né, para ele ter acesso a outros nutrientes também que não tem um só alimento. Então, a gente pode fazer um mix de vegetais em uma semana, em outra trocar, usar outros tipos, né, para ele ter essa variedade mesmo. Entendi. E assim, é bem interessante também, principalmente animais que fazem a dieta crua com ossos, que assim, os ossos de frango são os que são mais acessíveis financeiramente, né? E são fáceis de encontrar. Então, muitas vezes, né, até na live no podcast que eu gravei com a doutora Larissa, a gente conversou sobre isso. Então, muitas pessoas às vezes ficam só no frango por ele ser mais acessível. E em algum momento esse animal pode se tornar intolerante ao frango, né? Desenvolver coceiras, né? Quadros de gastroenterite também, por ele já estar sensível. Então, é bom a gente fazer o descanso de frango em certos momentos, né? 2 vezes, 3 vezes por semana, ou uma vez em uma semana inteira, né? E oferecer outras fontes proteicas para esse animal também, bem importante. Vale ir testando. Gosto bem, né? Tem alguns animais que não gostam, de repente, de carne de porco, né? De suíno. Então, a gente sabe que não vai ser uma opção para ele, né? Até isso foi uma coisa que eu aprendi com você, que não sei nem se você sabe. Mas eu até comento bastante com os clientes que eles também têm o livre-arbítrio, né? Isso foi você que me ensinou. E às vezes a gente tenta forçar alguma coisa para ele e ele não quer. Né? Eu tentei muito tempo oferecer a dieta crua para o meu Golden mais escurinho. E ele não queria. Ele claramente ele não comia. Ele preferia passar fome do que comer a carne crua. Então, o que eu ia fazer? Ele até perdeu peso nessa fase. Mas depois eu pensei, ele não quer. O que eu tô fazendo, né? Ele não quer, eu vou ficar forçando. Então, agora ele come a cozida, né? Eu já aceitei que eu vou ter que ter mais um pouco de trabalho, mas tudo bem. Agora ele come super bem, tá bem melhor. Entendi. E assim, quais são as carnes que você mais indica, né? Bovina tem vários cortes, né? Então a gente pode oferecer patinho, músculo, acém, lagarto, colchão mole, colchão duro, fígado bovino, né? Nesse caso é víscera, né? O rim também é víscera. De frango tem o peito, né? Para animais que comem ossos, né? Comem o pescoço, o pé, a coxa. De porco tem o lombo, né? Que é uma carne assim, muito boa, bem magra, acessível também. O peixe também é super importante, né? A gente colocar na dieta para oferecer ômega 3, né? Quando a pessoa não vai oferecer de forma regular, a gente suplementa o ômega 3 também. Mas é sempre bom equilibrar as quantidades de ômega 6 e ômega 3. Então, para pessoas que não vão oferecer o peixe, a gente suplementa. De peixe também tem várias opções. Tem a tilápia, cação, atum, sardinha, cavalinha, manjubinha.
Os menorzinhos a gente pode oferecer com segurança inteiro, né? Que é o caso da manjuba, o lambari, a sardinha, né? Que a gente sabe que os ossinhos são bem, as espinhas são bem flexíveis, ele não vai ter problema. E esses são os mais comuns, assim, peixe, suíno, frango e bovino. Mas para as pessoas que queiram variar ainda mais, né? Tem pato, tem codorna, o que mais? Coelho, né? Por mais que não seja uma realidade nem para mim, o coelho, assim, que não é nem facilmente achado aqui na minha cidade, existem pessoas que oferecem, né? É uma opção também. Entendi. E aí, assim, só para nunca viu uma alimentação legal, por exemplo, dá um exemplo de como é aquele bowl, assim, várias fotos, você mostrando o que você está oferecendo ali, só para a gente ter uma Na ideia. maioria das vezes eu vario bastante, assim, eu não uso uma só fonte de proteína por refeição. Então, as que eu mais utilizo é o lombo suíno, né? Eu uso bastante, peito de frango, uso a senha, a língua bovina também. Essas são o que eu acabo mais usando, né? De ossos, o pé de frango, o pescoço e a coxa. São alguns que eu mais ofereço também. De vegetais eu trituro, né? Então eu não tenho trabalho de cozinhar, a gente só precisa triturar para facilitar a digestão, porque às vezes se o animal come uma cenoura em pedaço grande, ele pode também sair nas fezes inteiras, né? Então é bom a gente triturar para facilitar isso para ele. Então misturo ali a cenoura, a beterraba, a abobrinha. Eu gosto de usar um de cada cor também, né? Pela essa questão das cores que a gente comentou. Então, às vezes eu uso folhas também, já trituro junto, uma couve, por exemplo, ou uma rúcula, um espinafre, né? Então, é bem legal a gente variar também a questão dos vegetais. Legal. E a parte de tempero, coisa Ah, é bem comum. verdade, perguntaram de tempero. E assim, tem alguns que são obrigatórios para alguns animais, mas para outros não, né? Então, assim, como eu trabalho também, eu falei para você, com a dieta chinesa, né? Existem muitas ervas que são terapêuticas. A gente não usa assim como um complemento só palatável, mas para tratar certas coisas. Então, se são animais que tenham problemas articulares, eu gosto bastante de colocar um pouquinho de gengibre, de cúrcuma, né, açafrão, que são mais quentes, porque principalmente no inverno, né, a gente sabe que os problemas articulares, eles sentem mais dor, né, uma displasia, por exemplo, eles sofrem mais nessa época. Então, se a gente usa ervas mais quentes, a gente ajuda, né, a tirar esse frio, né, que está invadindo o animal. E o contrário para animais que tenham também sinais de calor, né? De repente uma coceira, problemas de pele, a gente pode usar algumas ervas que são mais refrescantes. Uma hortelã, por exemplo, né? A menta. Então, essas são algumas mais comuns, né? O alecrim também é bem legal da gente usar, a camomila. A gente pode colocar até um pouquinho de pimenta, né? Do reino. Pimenta a gente pode usar junto com a cúrcuma, né? Que ela potencializa o efeito da curcumina. O que a gente não pode usar de forma alguma é a cebola, a cebolinha, né? E o alho nas dosagens certinhas, né? Que ele também, em muita quantidade, ele pode se tornar tóxico, mas nas dosagens certas ele tem muito benefício. É o caso da repelir pulga, carrapato, repelir verme intestinal, aumentar a imunidade, né? Então, cada um tem seus benefícios. Perguntaram sobre chia. A chia, a gente pode colocar também aveia, elas são permitidos, né? Mas tem alguns que não digerem bem. A chia, principalmente, pode ser que saia nas fezes. Então, é bem legal observar se o seu animal vai estar absorvendo de forma ideal, né? Mas pode ser uma opção até aveia para a gente fazer petiscos, né? Caseiros, a gente usar uma farinha, farelo de aveia para fazer, né? Alguma coisinha em casa. Petisco de banana com canela, eu tenho a receita, é super fácil de fazer. Bolinhos também, né? E a gente pode usar aveia, e é super fácil.
de petisco. O óleo de coco a gente comentou antes, né? Tem algumas pessoas que não gostam muito, mas para mim, para minha rotina, ele é super benéfico. Nunca tive problemas, assim, malefícios usando o óleo de coco, tá? Olá, você tem um e-book com receita de petisco, não tem? Eu tirei ele ontem, inclusive, eu tirei ele do ar, mas eu vou abrir um curso de petiscos. Por isso que eu tirei ele, porque ele vai fazer parte desse curso. Então, em breve eu ainda estou fazendo as coisas, mas em breve vai estar disponível. E assim, vai ter muita receita funcional, né? Que é não só um petisco para você treinar, para você oferecer como um agrado, mas receitas que vão trazer benefícios para os animais, né? Então, é isso que eu estou querendo trazer e não só beneficiar animais que comam alimentação natural, mas que também comam ração, que comam qualquer coisa, mas a gente pode oferecer certas coisas para melhorar a imunidade, melhorar várias questões. Bom, gente, de qualquer jeito, sigam a doutora Laila. Ela dúvida, questões aí que no dia a dia a gente acaba nem percebendo. Ela vai trazendo várias muito legais. Então, indico. Pode dar azeite, o azeite também é permitido, né? Eu acho que você não estava na hora que a gente comentou das frutas lá no início, mas você pode oferecer a banana também. É interessante para casos de constipação, tá? Bem legal. Para gatos que tenham fecaloma, né? Gato é difícil aceitar coisa doce, mas seria interessante. Minha cachorra comeu jiló cru. Não, geralmente não. Pode ser que ela não né? Se ela não for habituada, pode ser que ela tenha alguma sensibilidade ou que esse alimento saia nas fezes, né? Igual a gente comentou, mas não é tóxico nem nada. Ele E me odeia fala banana. quanto tempo para fazer da alimentação da ração para uma para não ter diarreia. Geralmente de 7 a 10 dias, né? Então, nos primeiros dias a gente vai oferecer 75% de ração, 25% de comida. Aí vai passar alguns dias, né, dentro dessas porções. Depois a gente vai passar para meio a meio, vai ser meio comida, meio ração. Aí a gente vai desmamando, né? Então, não sei se você chegou à clínica e a ter contato com corticoide, né? Que a gente também precisa fazer desmame. Então, a comida a gente faz dessa mesma forma. A gente vai introduzindo aos pouquinhos e desmamando a ração, para não fazer a troca abrupta, né? E ter consequências. Entendi. Eu esqueci a ração com frango. Faz mal esquentar. Claro, Ana Paula. Olha, assim, na minha visão de medicina chinesa, a ração é um alimento que já é quente, né? Então, muitos animais que são intolerantes, que se coçam, né? Que tenham alergias frequentes, a gente pode linkar a ração, né? Então, quando eles mudam para uma alimentação natural que é muito mais fresca, né? Por ser um alimento mais fresco mesmo, né? Passar por muito menos processado, o animal já responde muito bem. E a ração por elas ir para os processos de superaquecimento, né? Para ela ficar seca, extrusada, nisso ela vai perdendo a energia vital, né? Esse alimento vai ficando empobrecido da energia mesmo. Não sei se vocês conseguem entender. Mas um alimento fresco que a gente vai descascar e vai oferecer, ele é muito mais tem muito mais vida do que um alimento processado. Você concorda comigo? Literalmente. Certo? Então, ela já é considerada um alimento pobre de energia vital e um alimento quente por ir pelos processos, né? E a gente mistura o frango, que é um alimento também quente, né? Muitas pessoas não sabem disso e por isso muitos animais são intolerantes ao frango, porque ele é considerado um alimento mais quente na medicina chinesa. Né? A carne bovina é uma carne neutra, né? Por mais que, não sei, na minha cabeça antes eu achava que o frango era mais fresco por ser uma carne mais branca, né?
e a bovina ser vermelha. Mas não é isso, né? Então, a gente misturando um alimento quente com outro quente, esse animal pode, em algum momento, desenvolver certa intolerância, né? E ter sinais de coceira, que é o mais frequente. Então, eu não indicaria essa mistura, tá? Poderia até misturar com um pouquinho de outra carne, um ovo, por exemplo, que é neutro também. Uma carne suína é uma carne mais fresca também, então ter esses cuidados também. E observando também o E animal. observando também. Mas, Porque, né, como a gente falou, as respostas não são imediatas, né? Vai acontecendo ao longo do tempo. Então, pode ser que muitos animais comam ração com comida por anos, né? E a gente não perceba logo depois de oferecer, né? E sim depois de um tempo. E quando a gente vai, animais precisam fazer uma dieta de exclusão, né? A gente precisa tirar tudo. Então, oferece uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, passa um tempo ali, acaba se tornando um processo trabalhoso, né, para a gente descobrir de fato o que ele é intolerante. uhum. A suína pode, o lombo, né, acho que também você não estava na hora que eu comentei, é uma carne bem magra. Então, e assim, o pernil é um pouquinho mais gorduroso, né? A costela também, mas o lombo é o que eu mais indico por ele ser mais magrinho. E o ovo cozido, o ovo pode ser oferecido cozido ou cru, tá? O ovo, diferente das proteínas que a gente precisa fazer o congelamento profilático, o ovo a gente não precisa congelar. Por mais que muitas pessoas tenham medo da salmonela, né, por exemplo, tem até um estudo, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, que mostram que os animais alimentados de dieta cozida, dieta crua ou ração têm o mesmo nível de salmonela, né, nas fezes. Eles já têm a salmonela dentro do organismo deles, né? Então, eles estão facilmente adaptados a lidar com ela. Né? E indiferente, dependendo de qual dieta for, ele também tem a presença da salmonela nas fezes. Legal. Ela chama ela Chama, no me chama depois no inbox que eu te mando. Tô com ele bem facinho. massa. E Flor, mais uma pergunta que me aqui é a questão da carne. Ela não é uma carne que eu vou comprar e correto? Ai, travou, eu não entendi. Quando você fala de oferecer uma carne crua, você não traz ela, né? Compra, traz e oferece mal. Não, vou falar então do tempo, né, de cada um. As É legal. aves, no geral, frango, pato, marreco, codorna, a gente congela por 24 horas, é o suficiente. As carnes bovinas por 3 dias, né? Então, ele vai ficar congelado 3 dias antes de você servir para o seu animal. A carne de porco, né, a carne suína, são 21 dias. Então, para muitas pessoas, às vezes fica um pouco inviável congelar a carne suína por esse tempo todo por espaço no congelador, né? De repente não tem para deixar 21 dias congelada, além da comida que o animal vai comer durante esses 21 dias que ela está congelando. Né? Então, nesse caso, pode até oferecer cozida, não tem problema. Tem problema também variar dentro das modalidades, né? Desde que seja devidamente suplementada da forma que cada uma precisa. E o peixe são 7 dias, tá? E assim, quando a gente congela, a gente previne parasitos, né? As verminoses. A gente inativa esses parasitos. Então, ela acaba sendo uma fonte mais de segurança para a gente oferecer, mas ela pode conter ainda, assim, bactérias, né? Mas como a gente até comentou sobre a salmonela, eles já estão habituados a lidar, né? O estômago deles é extremamente ácido justamente para quebrar, né, a proteína, as bactérias e conseguir digerir de forma adequada. O pH do estômago deles é em torno de 1, 2, é bem ácido. Então, até algumas pessoas têm um pouco de medo de oferecer frutas cítricas, né, por ser muito ácida, mas não chega nem aos pés do que